Gostaria de ler uns versículos no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, começando pelo versículo 1. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Até aí, tá bom. Esse versículo 1, primeiramente, nós vemos Deus falando muitas vezes e de muitas maneiras. Esse verbo aqui que fala Deus antigamente falado, o verbo ele falou. Continuamente ele falou. Não que ele falou picado. Ele sempre falou. E aqui diz que ele falou muitas maneiras, né, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. Desde a criação, né, quando o homem foi colocado aqui, a criação do homem, né, foi colocado aqui nesse mundo, Deus falou com ele, sempre falou. Por profetas, né, essas pessoas que Deus usou para falar, né, o profeta tinha esse caráter, falar sendo a boca de Deus para os homens. E sempre falou. E ele diz mais, a nós, final do versículo 1, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Aqui o apóstolo, provavelmente o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, esse pelo Filho falou por Filho, porque a diferença aqui não é que ele falou pelos profetas, vamos citar o nome, Jeremias, Elias, Eliseu, e daí Jesus e Paulo, não é isso que ele está falando. Ele falou pelos profetas, Jeremias, Moisés, só que agora ele falou em Filho, ou seja, Deus veio aqui a esse mundo. Ele falou aqui. Inclusive, esse capítulo 1 de Hebreus foi muito mal colocado nessas versões modernas da Bíblia, derrubando esse pensamento da deidade e da divindade de Cristo. Porque aqui nós vemos que era Deus mesmo vindo a esse mundo para falar. Ele falou de muitas maneiras, de muitas formas, pelos profetas, e agora ele está aqui, ó, falando aqui pelo Filho, no Filho. Então essa leitura seria, nos falou nesses últimos dias em Filho. E eu estava pensando, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso, né? Porque Deus falou uma vez, falou duas, falou três, falou quatro, e agora vem ele.
E é interessante que o Senhor Jesus, ele cita uma parábola nos evangelhos de uns lavradores que cuidavam da vinha, que ele mandou mensageiros lá para que recebesse o quinhão, né, a parte. E foi uns eles pedrejaram, outros maltrataram. E daí o dono da vinha falou, eu vou mandar o meu filho então. Aí esse eles vão respeitar. Na hora que o filho chegou, eles viram, falaram, vamos pegar esse que é o filho e vamos... E foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus veio a esse mundo, ele não foi mais um. Ele é a diferença grande. Vamos ler um versículo lá em Filipenses, segurando aí Filipenses capítulo 2. A carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. O final do versículo diz, Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Filipenses 2:6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o Senhor Jesus. Alguém que estava lá na glória, uma pessoa da divindade, havia Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Filho deixou esse lugar, né? Está falando no versículo 6. Ele se despiu das suas vestes reais e veio a esse mundo. Como que ele veio aqui? Com uma aparição, como um anjo, como diz aqui, que ele se fez semelhante a nós. E na carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz que na consumação do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. O Senhor Jesus nasceu nesse mundo como um homem. E ele, como um homem, ele não tinha, por assim dizer, nenhuma diferença de nós. Nasceu de mulher, foi uma criança que foi crescendo nesse mundo igual a nós como ser humano. Só que aqui não diz que ele era igual. Fala que ele semelhante. Por quê? Qual a diferença dele? Não tinha pecado. Foi gerado não por José, foi gerado pelo Espírito Santo. O poder de Deus de dar uma vida no ventre de Maria e fazer uma pessoa ali, nascer um homem sem pecado. Só que esse homem era Deus encarnado aqui. E Deus se fez homem, que nós estamos vendo lá em Hebreus. Falou em filho. Então esse homem que esteve aqui andando, o Senhor Jesus, que nós podemos perguntar, quem que foi Jesus para você? Uns vão dizer, foi um bom homem, foi isso, foi aquilo, foi... Mas o que está escrito dele? Quem foi ele? Era Deus nesse mundo. Um homem aqui. E eu pergunto, o que ele veio fazer aqui então? O que ele saiu de lá da glória de um Deus criador, vindo para esse mundo aqui? E nós conhecemos a história. Qual foi o seu trajeto nesse mundo? Sempre aqui um homem pobre, nasceu nesse mundo, não tinha lugar nem para nascer. Nasceu lá na manjedoura,
foi criado num lar pobre, foi um trabalhador, né, como muitos acham que ele apenas andou por esse mundo, todo mundo atrás dele, mas não é isso, ele trabalhou. Trabalhou até os 30 anos. Quando ele entrou para o seu ministério público, nos seus 30 anos, e ficou 3 anos e meio, mais ou menos, no seu ministério, para ir para a cruz, ele foi com calos na mão. Era um homem trabalhador. E tudo que ele passou aqui, passou nas mãos dos homens também. Toda a sua humilhação. Por quê? O que ele veio fazer aqui? Veio falar? Vamos ver lá no nosso versículo lá de Hebreus. Hebreus 2, é o capítulo 1, né? Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aqui está mostrando quem ele era, ou quem ele é. Tudo que foi criado, ele foi o Criador. E esse homem aqui era o Criador? O Criador presente aqui. E ele diz aqui que ele era a expressa imagem de Deus, mas ninguém viu isso. Seus milagres, os milagres que ele fazia, confessavam, expressavam quem ele era realmente. Mas quem olhava para ele, como diz uma passagem profética, olhamos para ele e nenhuma beleza havia nele que o desejássemos. Quem olhava para ele não sabia quem ele era. Quem que é? Esse é filho de José, filho de Maria, nós não conhecemos seus irmãos, não mora ele no meio de nós aqui? De onde vem todo esse poder, de onde vem esse conhecimento? E tão comum era a sua aparência, que quando fizeram a conspiração para prendê-lo, que Judas Iscariotes foi o traidor, Judas Iscariotes teve que falar assim, aquele, quem o beijar, esse é, prenda esse. E daí eles foram lá para o Getsêmani, e Judas chegou e deu um beijo em Cristo, no Senhor Jesus, daí pegaram ele. Por que isso? Porque se ele falasse, ele está lá no Getsêmani, como é de costume dele, ele fica lá, vai lá que prende ele, vocês vão encontrar ele. Mas estava ele e os seus. Se os guardas chegassem lá, eles iam olhar, quem que é ele? Não ia saber quem era ele. Então Judas teve que ir lá beijar para saber quem que era ele. A marca, né, a distinção seria que aquele que eu beijar é esse aí. Porque ele era tão comum, a sua aparência, que não se distinguia entre os seus discípulos. Estava entre eles, e eu acho muito precioso isso, que esse Deus, né, fazendo-se homem, e aqui no meio de nós, sendo um comum. Um homem comum, no meio de um monte de pecadores, e ele ali junto com eles, por amor a eles, por amor a nós, ele estava aqui no meio deles. Dando a eles tudo que ele podia dar, toda a comunidade, toda a comida, todo o sustento, preparava para eles todas as coisas. Que amor, né? A pensar que
Que coração tinha essa pessoa? E ele não tinha pecado. E foi um homem que pouco dormiu. Como o irmão leu hoje aqui, que alguém que não estava presente, o irmão leu que eles foram passar de uma margem para outra num certo lugar, e ele aproveitou esse espaço de margem a margem para dormir, porque ele quase não tinha tempo. Então eu penso que interessante, né, o Senhor Jesus sofrendo aqui como um homem para dar o melhor e suportando tudo que o pecado fez aqui nesse mundo em torno dele, toda a ruína. Eu não vou dizer que o Senhor Jesus nunca sorriu aqui nesse mundo, tá? Mas a palavra não diz que ele sorriu, mas diz que ele chorou, que ele sofreu, que ele se angustiou. Esse foi seu sentimento ao ver tudo isso aqui. E esse mundo que nós olhamos aqui com nossos olhos, está tudo bem, que mal, que. Mas quando ele esteve aqui, ele chorou de ver esse mundo. Uma ocasião, no livro do Evangelho de João, quando ele começou a se revelar alguma coisa daquilo que ele era, ele começou a falar de Abraão, que foi o patriarca dos judeus, de Israel, e daí ele começou a falar dele, e começou a falar. Ele falou, mas falaram dele, mas espera um pouquinho só. Não tem nem 50 anos, você não tem nem 50 anos, e você já viu Abraão? E ele diz, antes de Abraão, eu sou. Mas eles disseram, não tem 50 anos. E ele tinha só 30. E falaram 50 para ele. Por que isso? Isso aqui que vocês estão vendo é o pecado. Cabelo branco aí. Isso é pecado. É o pecado que vai definhando, né? A pessoa vai... O ser humano cresce até uma certa idade, já com seus defeitos, e depois chega uma hora que os efeitos do pecado começam a atingir. E ao se manifestar. Se alguém quer perguntar quando é que vai morrer, olha para o espelho. Cada dia o espelho vai falar para você está morrendo. E falaram para ele isso aí. Não falaram, você tem uns 30 anos, não. Não tem 50. Por que ele aparentava tão assim? Porque ele tinha pecado? Não. Porque ele era um homem de sofrimento. Aquele que seu corpo se cansou aqui nesse mundo por causa dos seus que rodeavam ele. Agora, isso podia salvá-los? Aqui em Hebreus diz assim, voltando ao versículo... voltando ao versículo 3, novamente. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação, seria dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aquele que todas as coisas criou e que todas as coisas são mantidas pelo seu poder, para que ele pudesse salvar você, ele teve que morrer na cruz. Palavras não é adiantar. Nós vemos aqui todas as coisas, né, sustentado pelo seu poder, e feita a purificação dos nossos pecados. Como? Sim, agora que ele veio
e foi à cruz, como diz lá, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Os nossos pecados faziam separação, ou faz àqueles que ainda não crêem, separação entre a pessoa, o pecador, e Deus. E esse é um abismo que não existe nenhuma ponte que você possa construir para passar por cima disso aí. Então, o próprio Deus veio aqui para resolver essa questão. Se era um problema que somente Deus podia resolver, os meus pecados, só Ele podia resolver, porque é um problema entre eu e Ele. Só que da minha parte, é aquela parábola que já foi citada, que havia duas pessoas, uma devia 50 e outra devia 500. Não tendo os dois com que pagar. Então não importa o quantos. Quantos pecados você tem? Quanto você acha que você é pecador? Não importa se você acha que é 5, 50 ou 500. Uma coisa é certa, você não pode pagar. Nós não podemos pagar. Então Deus mesmo fez a provisão. Quando eu citei de Abraão, então vou citar mais uma ocasião. Abraão, uma ocasião, Deus pediu para que ele sacrificasse o filho dele. Que no fim não aconteceu isso, porque Deus não ia aceitar aquilo. E Deus diz: Abraão, toma o teu filho, o teu único, e vai ao monte que eu vou escolher, e lá você vai sacrificar seu filho. Ele pega, logo de madrugada ele levanta, arruma os jumentos dele, pega o filho dele e vai embora. Daí chega a um certo ponto, ele para e vai só ele com o filho, andando e subindo um lugar para sacrificar o filho dele. Isaac pergunta assim: pai, está aqui a lenha, está o cutelo, tem o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão falou para ele assim: Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si mesmo. E ele estava levando o filho dele, que Deus havia pedido o filho dele. Toma o teu filho e sacrifica ele no monte. Mas ele indo, ele falou: Deus vai prover para ele mesmo, porque é uma questão dele. É um problema que existe entre Deus e eu, que é o pecador, mas Deus que vai ter que fazer isso. Então nós estamos encontrando nesse homem aqui, no Senhor Jesus, aquele que veio resolver esse problema. Deus proverá para si mesmo. E Deus, graças a Ele, fez isso. Então, nós estamos encontrando aqui que essa purificação dos pecados custou a vida dele na cruz. Quando o Senhor Jesus passou toda a humilhação aqui nas mãos dos homens, muitos querem atribuir esse tempo que ele passou de humilhação, que foi maltratado, que isso como sendo feito para expiação, por assim dizer, né? Mas é um engano muito grande. Ele passou isso mostrando a nossa rejeição para com ele. Quando ele foi apresentado por Pilatos, ele e Barrabás, você sabe que nós gritamos naquele dia lá? Fora com esse, nós preferimos Barrabás. Fora, crucifica ele. E isso aconteceu.
Foi tirado o filho e ficou Barrabás aí, ó. Todo mundo reclama, mas que o mundo tá duro, né? Só tem, vai ficar. Escolheu um Barrabás, quem vai ficar aí? Barrabás. O filho está lá sentado à majestade nas alturas. Ele foi para a cruz para morrer por nós. Ali foi o lugar que ele fez a expiação. Quando ele foi levantado, ele ficou 6 horas ali na cruz. 3 horas primeiras, ele ficou lá, onde os homens ficavam fazendo fila para insultá-lo, blasfemar. Só que na hora que deu meio-dia, isso foi levantado 9 horas da manhã, só que na hora que deu meio-dia, fez-se trevas sobre toda a terra. E ninguém viu mais nada. E daí ele ficou das meio-dia até as 3 horas na cruz. Aonde, ali sim, eu posso dizer para você, ali ele se encontrou com Deus para tratar desse problema que é seu, que é meu, que graças a Deus não é mais. Ele foi cuidar dos meus pecados. Diz a palavra que ele tomou sobre si os nossos pecados. E nós não vemos isso, porque havia trevas sobre toda a terra. Mas uma coisa nós ouvimos: Deus meu, por que me desamparaste? Ele clamando no meio das trevas essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por quê? Versículo no Salmo 22. Salmo 22. Primeiramente o versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Esse salmo era profético, falando de Cristo, o qual palavras foram repetidas ao pé da letra, ali na cruz. E o versículo responde a isso. Versículo 3. Porém, tu és santo. Na hora que ele estava na cruz, ele estava tomando sobre si os nossos pecados, sendo, como nós dizemos, né, o nosso substituto lá na cruz, tomando meu lugar lá. Era o momento onde que Deus mostrou e manifestou plenamente o que ele tinha contra o pecado. Juízo de Deus, o justo juízo de Deus, porque ele é santo. Ele tinha que julgar o pecado. Então o Senhor Jesus foi lá resolver essa questão para mim. E ele clamou nessas palavras aqui. Mas essas palavras não eram palavras de reclamação ou qualquer coisa assim, pelo contrário. E ainda ele diz: Deus meu. O Senhor Jesus, nós não sabemos o que é isso, ele foi abandonado naquela cruz. Um homem abandonado de Deus. Por mais que o homem seja aqui todo indiferente para com Deus, né, não está nem aí, tem a sua religião, acabou e vive. Deus está guardando ele aqui, Deus está guardando a pessoa nesse mundo, está andando nesse mundo, por mais indiferente que ele seja, Deus está com ele, Deus está aqui, guardando. Agora estar abandonado de Deus, isso um dia será.
Assim como a Bíblia nos fala do inferno, que é onde o homem será lançado na sua incredulidade, lá, por que é o inferno? Por que tem essa palavra? Porque Deus não vai estar lá, em todo o sentido da palavra. E diz que o homem será lançado em trevas exteriores, ou seja, ele vai estar sozinho. Às vezes as pessoas falam zombando, né? Ah, é? Ah, eu vou para lá, meus amigos vão estar tudo lá mesmo, então eu vou com eles. Não sabe o que está dizendo, porque será lançado em trevas exteriores, não somente interior, exteriores. O homem estará para sempre nas trevas, sozinho, ele e a sua consciência. Isso chama-se juízo de Deus. E esse momento aqui, houve treva sobre toda a terra, é porque Deus ficou ausente naquele momento, nesse mundo aqui. Mas, não para o mundo todo, mas por causa daquela pessoa que estava ali, tomando sobre si os nossos pecados, estava sendo julgado, o juízo de Deus caiu nele, e nós não conseguimos ver isso porque estava tudo escuro. Mas nós ouvimos. Deus abandonou esse homem. Mas ele ainda dizendo, meu Deus. Ele sabia porque ele estava ali. E ele tinha em vista cada pecador que um dia ia chegar na frente dele e dizer, meu Salvador. Por que ele se chama Salvador? Porque ele veio aqui para morrer por você, morrer por mim, para ganhar o meu coração, para eu falar para ele, meu Salvador. E estar com ele para sempre. Lá diz, se assentou à destra da majestade nas alturas. É para ficar lá e nós ficarmos aqui? Não. Ele voltará a buscar aqueles que são seus. E também julgará esse mundo aqui. E ele vai levar os seus santos para a glória com ele. E esse pobre mundo incrédulo, os que ficam na incredulidade, estarão banidos para sempre da sua face. E eu gostaria de pensar mais um pouco que esses salmos aqui, o Salmo 22, 23, principalmente o 22, se você ler esse salmo todo, nós lemos apenas um versículo, 2. Ao ler os evangelhos, no final do evangelho, na hora da crucificação, e naqueles momentos, as coisas foram acontecendo tais como estavam escritos nas profecias. Tudo aquilo que estava escrito estava acontecendo ali. Estavam aqueles que conheciam as escrituras, estavam presentes ali, e ouvindo, vendo, falando aquilo que estava escrito, que eles sabiam que estava escrito, falando e não se davam conta disso. Eu penso que interessante, né? Que coisa impressionante, na verdade. Você falar uma coisa que está escrito, que você sabe, e não se dá conta que está acontecendo aquilo que está escrito. Eles ouvindo o eco dessa profecia e não se deram conta. Falaram, não, ele chama por Elias. Vamos esperar, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Você ouvir uma coisa na sua própria língua e não entender. O que é isso? É cegueira, é incredulidade. Deus está falando conosco. Deus, a voz de Deus está ecoando por esse mundo, chamando o pecador ao arrependimento. Mas não.
Cada um buscando o seu próprio interesse, os seus afazeres. E o que eu tenho que ver com Deus? Eu tenho minha religião, eu tenho minhas ideias, eu tenho meu modo de pensar. Mas temos aqui as boas novas do Evangelho. Que Cristo morreu por nós. Essa pessoa que deixou a glória lá, falando outra vez, deixou tudo e veio aqui a esse mundo, morreu. Eu pensar, essa pessoa saiu da glória, se fez homem, foi para a cruz. O maior milagre que podia acontecer era ele morrer na cruz, porque ele era Deus, não é verdade? E ressuscitando ao terceiro dia, ele apareceu, não esse mundo. O mundo, a última vez que viu Cristo, estava lá na cruz. E a prova disso é que nós vemos um monte de cruzes por esse mundo. Foi a última vez que viram ele. Mas quando ele ressuscitou, somente os seus discípulos o viram. Vivo, um homem, ao ponto tal de eles ficarem admirados, de tal ponto, é um fantasma. Não. Tocai-me, vede que um fantasma não tem carne e osso como eu tenho. E tocaram nele. E esse homem foi lá, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele nunca, quando ele esteve aqui, ele nunca deixou de ser Deus. E agora, depois de ter feito se tornar homem, nunca mais ele deixará de ser homem também. Por quê? Porque ele foi para a glória e é o homem. E podemos pensar na maravilha que lá em Hebreus ele fala dos anjos, né? Porque na hora que saiu essa pessoa, porque a glória que eu estou falando é um lugar. Né? Nós estamos aqui, nós temos um lugar aqui, esse lugar tem um endereço, tem tudo. E a glória é um lugar onde tem um endereço. Então, existe esse lugar, onde Deus está. E onde o Filho estava sentado. Saiu desse lugar e os anjos contemplando, saindo, vindo a esse mundo e nascendo aqui, ao ponto tal, quando nasceu, os anjos clamaram, glória a Deus nas alturas. Porque era Deus agora vindo ao mundo, está nascendo o Filho de Deus, o ente santo de Deus nasceu, falou para os pastores. Vai lá e vê os anjos anunciando com toda a glória, tal. É o Filho aqui nesse mundo. Deus está aqui, olha lá. Aonde está? Está lá na manjedoura. E eles foram lá e viram. Olharam uma criança. Quem que é? É Deus. Deus está aqui. Hein? E depois de tudo, toda essa trajetória de fazer a expiação dos pecados, os mesmos anjos contemplando um homem entrando na glória. Sentando-se no lugar de onde ele tinha saído. O lugar de Deus, tem lá um homem semelhante a mim, que é o meu Salvador. Que história de amor. Deus veio aqui me salvar. E Ele quer que cada um, cada pessoa, possa ter seu coração aberto para compreender esse amor, que Ele teve por cada um de nós. Podemos dar graça?